Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, mais um Jovem Pan Morning Show. É a nossa revista radiofônica que tem informação, Jovem Pan Morning Show. prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 2 de fevereiro de 2018. Sejam bem-vindos. Papo estranho. Em entrevista ao Estadão, Michel Temer, sem fazer referência direta a Lula, diz que seria ideal que o STF decidisse de forma definitiva sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Luto castrista. Filho mais velho do ex-ditador cubano Fidel Castro se suicida aos 68 anos. Fidelito, como era popularmente conhecido, estava em depressão profunda fazia tempo, segundo o jornal Gama. Desabafo global. Irritado com comentários maldosos, apresentador William Bonner ataca hater em rede social. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando, fechando essa semana. Vem com a gente, você é o nosso convidado de honra para estar nessa conversa até às 11h30. Bom dia, Vinícius Moura. Fala, Ed Havaiano. Havaiano? Essa camisa aí toda florida. Você gostou da minha camisa? Sextou, é isso? É uma camisa cestada. Oh, caramba, tô gostando do estilo, hein? Vamos lá, Vini, qual é a nossa hashtag para esta manhã, para esta bela manhã de sexta-feira? Você sabe que hoje é um dia de ansiedade, né? Peraí, por quê? Porque a FUVEST entendi. está divulgando o nome dos aprovados para a Universidade de São Paulo, a USP. Então imagine aí a tensão desses alunos que prestaram correndo pra vestibular. lista. Exatamente, Edgar. Então, neste momento, zilhões de estudantes estão aí consultando o site da instituição. Imagina, Ed, a alegria de ver seu nome lá. Nossa. Edgar Medicina. Já pensou? O orgulho da mãe. Acho que não. Do pai. Né? Bom, mas enfim, vamos lá. Eu tenho medo de sangue, não gosto de ver sangue. Ah, não gosta? Pode ser outro curso então, Edgar. Eu sei que seria bom pro Tonholi. Tonholi gosta mesmo. Eu que estudei na USP a vida toda, posso dizer algo. É um prazer quando entra e um prazer 10 vezes maior quando sai. Sai, né? É verdade. Enfim, Edgar, vamos então para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag Mãe, passei no vestibular. Felicidade, passei no vestibular. Só no sapatinho. Olha aí. Mas a faculdade... Ao som de Martinho da Vila, com essa camisa aí. Agora já só falta o chopp, né, Ed? Só falta o tantã. Ó, isso aí então, hashtag Mãe, passei no vestibular pra você, internauta, twitteiro, né? Levar a gente pros assuntos mais comentados, né? Pros trending topics. Que modéstia à parte, né? Eu só não consegui no meu primeiro dia aqui nessa pegou função, a mão, hein, depois rapaz? todos os dias, hein, Ed? Pegou a mão mesmo, Exatamente. Tá mandando bem pra caramba, é isso aí, Vini. Olha aqui, seria muito legal também, você ouvinte do Morning Show, algum aprovado da USP, sei lá, manda pra gente aqui uma mensagem comemorando pelo nosso WhatsApp, 11 931 17 1009. Fala sobre esse momento de festa, de alegria, quando você chega ali na lista e vê o teu nome, né? Fala do esforço que você devotou para ser aprovado na USP, né? Passou, né? No vestibular, que bacana, tá feliz comemorando com os amigos? Descreva pra gente a tua experiência e para abrir um pouco mais as possibilidades, vocês podem também mandar pra gente histórias sobre esse momento da vida. Quando você que já passou dessa fase, né? Foi lá, conferiu na lista e o que? Viu o seu nome ali aprovado, tá certo? E a partir dali você abriu um novo mundo entrando para a faculdade. Tá valendo história divertida também, tá? Os familiares que querem dividir com a gente esse momento podem contar momentos emocionantes. Manda pra cá em áudio ou em vídeo. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente ouve as mensagens aqui, tá certo? No mais, pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo da PAN, não tem ainda? Baixa o aplicativo, porque o Morning Show também é imagem. Você, além de ouvir, você acompanha tudo que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro. Tem também o nosso portal, jovempanfm.com.br, tem o nosso canal youtube.com/morningshowjp e as mídias sociais, Instagram e também o nosso perfil no Facebook. Vai lá na nossa página, se gostar, é só deixar o seu joinha, que a gente fica muito feliz. Quase não saiu.
quase não saiu. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. O ex-manda-chuva da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, criticou a decisão da nova administração da categoria de acabar com as chamadas Grid Girls, aquelas modelos maravilhosas que desfilavam na pista dos autódromos, ali no paddock, né? Ficavam ali no paddock enquanto os carros estavam sendo preparados, muitas vezes com aquelas sombrinhas, aqueles guarda-chuvinhas, hein? O que é essa cara aí, Tonholi, Caio? Aquelas minas que se tiver defeito é por dentro, né? Eu vou levar o assunto, é claro, com a única mulher, a única autorizada, a única legitimada nessa bancada a comentar a respeito. Marcela, bom dia. O que ele disse, o Bernie Ecclestone, exatamente, hein? Bom dia, Edgar. Ele disse exatamente isso. Vou ler. Não consigo ver como uma garota de boa aparência, em pé, com o nome do piloto e o número em frente a um carro da Fórmula 1, pode ser ofensivo a alguém. Ele disse ainda, todas estão bem vestidas. Essa foi a declaração do chefão da Fórmula 1, antigo chefão da Fórmula 1, de 87 anos, que criticou essa decisão das Grid Girls de serem banidas da Fórmula 1. Foi uma decisão da Liberty, que é a nova empresa que comanda a Fórmula 1, ali, né? Exatamente, que administra a Fórmula 1. Eles decidiram isso na quarta-feira passada e essa decisão causou muita polêmica, não só com o Ecclestone, mas também outros figurões da Fórmula 1. Niki Lauda também se manifestou. Ele chegou a dizer que é uma decisão contra as mulheres, homens tomarem essa decisão. Isso não fará nenhum favor à Fórmula 1 e nem às mulheres. Essa é a opinião do Niki Lauda, que é ex-piloto, também é um dos grandes nomes da Fórmula 1 hoje. Hoje ele comanda a Mercedes, enfim. Essa situação das Grid Girls não agradou muita gente, como a gente pôde ver, principalmente esses figurões, mas teve gente que gostou até. Tem uma piloto, o nome dela ela é escocesa, a Suzy Wolff, que é piloto da Williams. Ela fez um artigo na BBC falando sobre esse assunto. Ela disse que, na primeira frase do artigo, ela já esclareceu que nunca se sentiu incomodada com as Grid Girls. Ela achou sempre que foi uma parte histórica da Fórmula 1, nunca teve nenhum problema com essas meninas, mas ela defendeu a atitude da Liberty, dizendo que era um passo na direção certa, uma mudança nos conceitos na Fórmula 1, enfim. Ela encerra põe um caminhoneiro dizendo... americano lá pra levantar a placa, acho que fica mais pertinente agora, né? Peraí, vou abrir já pra roda. Rapaz. Peraí, calma. Lá vem o Caio. Peraí, Caio. Eu acho que antes... Eu vou abrir pra roda essa discussão, mas antes a gente tem que ouvir a tua aqui, opinião, Marcelo. Vai lá, Não, Marcelo. antes de ouvir a minha opinião, acho que a gente tem que ouvir a opinião das próprias Grid Girls. Ah, sim. Que são as meninas que vão ser... Perderam emprego, né? Exatamente. Depois a que gente perderam ouve o emprego. Caio, porque o Caio tem lugar de falo. É justo. Vai, Seguinte, muitas criticaram a atitude da categoria e também as pessoas que julgam o emprego delas sem conhecer. Eu tenho até um print da modelo, a Rebecca Cooper, que ela já trabalhou 5 vezes como Grid Girl, e ela disse que no Twitter ela publicou uma foto dizendo que é ridículo que mulheres que dizem que brigam pelo direito das mulheres queiram determinar o que outras devem ou não fazer, nos impedindo de fazer um trabalho que amamos, do qual nos orgulhamos. Quem está acompanhando pela internet pode ver esse print, essa imagem da manifestação da Rebecca Cooper, que é uma modelo que trabalha como Grid Girl, já fez 5 vezes esse trabalho. E agora, indo à minha opinião, Edgar... Porque Marcela, eu acho que é um assunto que vai causar um desconforto em muita gente, né? Vai ser aplaudido por algumas feministas também. Mas na realidade, você tolir um dos ramos de atividade de quem atua nessa área. Da modelo, que trabalha fazendo a recepção de eventos, né? Que faz esse trabalho, como a gente está vendo, e citando aqui das Grid Girls na Fórmula 1, as que desfilam na passarela, né? Então vamos lá, o que você como mulher, o que você pensa, Marcela? É o seguinte, eu acho que o campo de trabalho é aberto e as pessoas podem fazer o que quiserem. A partir do momento que você tem esse lado de querer ser modelo, de querer usar a sua beleza para trabalho, eu não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que é até interessante ter, a partir do momento que você é respeitada dentro do seu ambiente de trabalho, que não tem nenhum tipo de assédio ou de qualquer coisa que atrapalhe o seu trabalho, eu acho que é válido, entendeu? Eu acredito que é uma parte importante da história da Fórmula 1. Posso até me considerar feminista, mas eu não acho que seja
uma coisa que fira o feminismo em si, esse trabalho das meninas. Acho que elas são lindas, tem que trabalhar mesmo, não tem problema nenhum estarem fazendo esse trabalho de levantar uma placa com o nome, ficar lá com o guarda-chuvinha. É um trabalho como outro qualquer, então eu defendo as meninas. Acho que é uma atitude um pouco politicamente correta demais, na minha opinião. Tá bom, aqui agora legitimamos, podemos abrir para os marmanjos, a opinião avalizada está aí. Vamos lá, Tonholi, Caio, Bom, Vini. Primeira coisa, gente, vocês têm que tomar cuidado com quem vocês agridem. Vocês ficam matando macaco, vai acontecer o planeta dos macacos, eles vão se revoltar e vão tomar conta. Vocês ficam agredindo mulher bonita para dizer que ela está sendo objetificada, elas vão sumir do planeta e o planeta vai ficar muito feio. Esse tipo de... Eu sou contra esse tipo de... Que nem veio aqui uma cônsul da França uma época, né, Edgar? E criticou Alessandra Lohas. Criticou o fato de as pessoas usarem babás vestidas de branco. Eu adoraria que mulheres carentes que vivem nas comunidades e não têm o que comer fossem empregadas, mesmo que vestindo branco, porque aí daria emprego para elas. Essa patrulha se estende a tudo e a todos, e nós vamos ter ainda a revolta das bonitas. Nós tivemos no começo do século passado a revolta da vacina, o pessoal não queria se vacinar. Nós vamos ter a revolta das bonitas, elas vão sumir do mercado, vamos parar de controlar. E aí, Caio? Não, eu não acho nada. O que eu acho é óbvio, não preciso nem falar. E eu acho só o seguinte, que essa decisão começou a ser soprada por uma mulher feia. Ah, Caio, não vem com essa também, não. Cara, Pelo amor de Deus. Saco de mulher bonita. Deixa a mulher lá. Não, a questão não é essa, ser bonita ou feia. Não incomodada é essa com o que eu falei, Marcela? Tô incomodada. Tá se o quê? Não, meu querido, veja bem, eu acho que a questão não é ser mulher feia ou bonita. Eu acho que a questão é justamente Você acha que uma mulher gata chegou lá e fala, ai, gente, tô tão incomodada com essas mulheres bonitas. Não, mas a luta pelo direito das mulheres não vem de uma mulher feia, não necessariamente, entendeu? Não pode ter esse pensamento mínimo, entendeu? Não, eu acho que é ridículo uma discussão dessa e você jogar, tipo, porque ela é feia, ela disse isso. Não vou brigar com a Marcela, eu gosto dela, Edgar, para de vocês quererem. Não, mas eu acho que isso é errado, de você julgar e falar, porque é uma mulher feia. Não, a decisão foi, inclusive, de um cara que é o dono da Liberty. Uma mulher bonita passando na rua, todo mundo olha respeitosamente. Ai, minha Nossa Senhora. A mulher bonita não vai se incomodar porque ela sabe que é natural, é inerente a ela. Agora, a feia se revolta. Ai, credo, aquele cara. Por que não olhou pra... Para, isso é chatice demais, eu não vou continuar. Caio, olha, na boa. Eu não tenho mais... paciência pra esse vamos lá, Vini. Agora a palavra Não, concordo. Lúcida. Concordo com quase tudo que foi dito na bancada. Até da mulher feia? Não, da mulher feia. Aí deixa com o Caio. Mas eu tava assistindo até ontem um documentário na Netflix do Frank Williams. Aliás, muito bom esse documentário, e tem uma parte ali que mostra realmente essas mulheres, né, que existem desde sempre na Fórmula 1, até com uma forma também de agradar os pilotos, né? Emerson Fittipaldi pegava quase todas, né, Edgar? Agora, existe ali esse problema também de você ferir ali o direito da menina querer trabalhar, de fazer o trampo dela, e não é porque ela tá ali vestindo uma roupa curta que ela tá depreciando, tá objetificando o corpo dela, não. Ela tá fazendo um trampo. A gente trouxe aqui uma vez também a Jenny Andrade, né? Ring Girl do UFC. Pô, menina super dedicada, super inteligente, fazendo um trampo super respeitável. Então eu acho que é uma patrulha exagerada também aí, tudo que foi feito aí na Fórmula 1. Bom, vamos girar o assunto então, mas ainda continuando na velocidade, porque ainda falando de Fórmula 1, até de certa forma, embora ele não esteja mais disputando e concorrendo na categoria, vamos falar do nosso Rubinho Barrichello, Vini. Ele foi hospitalizado, o que aconteceu com o Barrichello? Passou por um susto, viu, Ed? Entrou com um quadro lá. Quantos anos ele tem, o Barrichello? Tem uns quase 40 já? Deve ter mais, né? Deve ter mais. Vou buscar aqui pra você. Mas ele entrou com um quadro de problema de veia na cabeça no hospital no último final de semana. Um quadro até preocupante, né? Quando você fala assim de algum problema na cabeça, mas ele... Um AVC, prestes a ter um AVC, de repente foi detectado ali. Exato, mas ele gravou um vídeo já tranquilizando aí os fãs, tranquilizando todo mundo que gosta dele. A gente pode acompanhar esse vídeo agora. Solta pra gente, Bruno. Fala, galera, muita gente preocupada, me mandando mensagem, então resolvi falar. No sábado acordei, fui tomar um banho,
uma dor de cabeça enorme. Graças a Deus a Silvana estava por lá, ela ligou para um amigo nosso médico. Logo eu estava no hospital e eu tive um problema numa veiazinha, mas eu tô ótimo, já tô praticamente liberado, tô ainda fazendo alguns check-ups, é uma coisa natural de hospital, mas queria agradecer vocês pelas mensagens, pela preocupação, agradecer ao Papai do Céu que gosta tanto de mim, agradecer pela vida, por tudo que acontece. Essas dificuldades acontecem realmente para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, tá bom? Obrigado, um beijo no coração de todo mundo e logo tamo junto na pista. O Barrichello, pô, ainda bem que não foi nada mais grave, né? Beijo no coração de todo mundo e feliz 2016. Para, Tonholi. 45 anos, viu? 45 anos. Ainda bem que não foi nada. Ele tá atualmente o quê? Na Stock Car? Tá na Stock Car, né? Ele saiu já há um tempo da Fórmula 1. Aliás, a Fórmula 1 esse ano que não tem representante brasileiro, né? Porque o Felipe Massa também agora se aposentou de fato da Fórmula 1 e estamos aí sem representante brasileiro, que é uma pena, né? Que sempre foi o fato é que depois da morte do Senna acabou pra gente, pro brasileiro, meio que perdeu a graça a Fórmula 1. Verdade. Vamos lá, seguindo em frente, é hora da gente falar de política. O presidente, o filho mais velho do ex-ditador cubano Fidel Castro teria tirado a própria vida. Ele que estava em depressão profunda, segundo a imprensa da ilha. O que a gente deve saber sobre esse caso, Caio? Era o Fidelito, né? Conhecido como... Era o Fidelito, era o filho mais velho dele. Se chamava Fidel Castro também. A gente sabe muito pouco, Edgar. A imprensa local de Cuba também sabe muito pouco, porque a família Castro era bastante discreta. Ele aparecia em raríssimas vezes, publicamente. Mas foi anunciada a morte dele pela imprensa local como um suicídio. Ele tinha 68 anos. Não foi divulgado como esse suicídio foi cometido, mas chamou a atenção de muita gente lá em Cuba. O pessoal está bastante assustado com o que aconteceu, embora era sabido publicamente que ele atravessava esse momento de depressão, fazia tratamento para isso, enfim. Mas o pessoal lá ficou bastante chocado porque ele era uma figura muito querida. Sim. Ele ocupou algumas vezes alguns cargos públicos de secretariado no governo do pai dele, mas em poucas vezes, tudo ligado a ciências, que era a área dele. Ele era doutorado em ciências, inclusive, mas sabe muito pouco sobre esse caso. As últimas aparições dele públicas foi no velório do pai dele, finalzinho de 2016, né, no velório de Fidel Castro, e no ano passado também teve na Universidade de Ciências de Cuba a entrega do Prêmio Nobel e ele estava lá presente. Só, desde então ele não aparecia mais. Então, apesar de ser uma figura bastante reservada, era uma figura bastante conhecida. Então, Cuba agora, o pessoal, tem muita gente chateada por lá, o Edgar. Quer comentar, Tonholi? Ele é bem parecido com o Fidel mesmo, né? Todo mundo falava isso mesmo. Aquele perfil grego. O que é perfil grego? É quando o nariz, ele não se sobressai na linha da testa, ele segue a linha da testa. Isso chama perfil grego, puxou do Fidel Castro. Tem um livro, ouvinte, que eu gostaria de recomendar para você. O autor é Juan Reinaldo Sanches, foi segurança de Fidel Castro e conta todas as mordomias que o Fidel tem, inclusive ilhas luxuosas que ele tinha para viver que nem um nababo, levando inclusive esse filho que morreu com ele. A ilha mais chique que Fidelito e até gente como o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques frequentavam com Fidel, era das ilhas mais ricas de fazer inveja ao Bill Gates. Juan Reinaldo Sanches, A Vida Secreta de Fidel Castro, vale a pena você ler. Boa, Tonholi. Agora falando da política nacional, o presidente Michel Temer deu entrevista ao jornal Estado de São Paulo e falou sobre a Previdência, sobre também a prisão após condenação em segunda instância. Vamos saber aí do Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, quais foram os destaques desse papo. Bom dia para você, Trindade, aí em Brasília. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Está aberta aqui a temporada de entrevistas, viu? Falta aí no programa da Luciana, porque, nossa senhora, uma rodada geral de entrevistas aqui. Olha, nessa entrevista, Edgar, o presidente Michel Temer mostrou claramente que já está em fim de mandato, né?
É aquela fase aqui em Brasília que a gente costuma dizer que quando o presidente pede um cafezinho, o café já começa a vir frio, demora muito, né? Então ele está se preparando, vai fazer agora uma reforma ministerial em abril, colocar ali técnicos, pessoas assim da sua área e se preparar mesmo para passar o governo. Essa entrevista praticamente ele joga a toalha e diz que não há como votar a reforma da Previdência e tenta se justificar, dizendo que fez o que pôde, né? E aí ele fala que realmente não há votos e ele quer que seja colocado em plenário o projeto, mas esbarra ali na decisão dos políticos. O presidente da Câmara, por exemplo, Rodrigo Maia, não quer levar o projeto se não houver a garantia dos 308 votos necessários. E o presidente confirma o que ontem disse o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que o limite é fevereiro, este mês, né? Marca data e hora para acabar com essa história longa da reforma da Previdência. O presidente Michel Temer mostra ali que o governo dele aguenta, e isso ele repetiu hoje em entrevista, dizendo o seguinte, Edgar, de que ele realmente mostrou a importância da reforma da Previdência, mas que o governo dele não vai desabar e não será desarmado, que ele aguenta 2018, mas que o próximo presidente da República terá dificuldades em fazer essa reforma. Quanto à análise dele sobre a prisão ou não, né, depois da condenação em segunda instância, que é o caso do ex-presidente Lula, sem citar nomes ou analisar diretamente ali o caso do presidente, do ex-presidente Lula, o presidente Michel Temer disse que é preciso, ele sempre fala isso, a segurança jurídica, né, a definição de uma vez por todas como será a prisão, ou se durante a condenação do segundo turno, da segunda condenação da segunda instância, ou depois de transitado em julgado, ou seja, depois de acabar todas as possibilidades de recursos. Então, são entrevistas, meio que explicando mesmo, e quase que uma despedida do governo. Essa reta final é assim mesmo aqui em Brasília. O Tonholi até trouxe para a gente a definição a partir do latim, né, Tonholi, de liminar, porque a decisão em segunda instância, no momento, ela é uma decisão liminar, né? Não é uma decisão definitiva, exatamente o que o Zé Maria trouxe para a gente aí, né? É uma maneira também de, mesmo sem citar nome, o presidente Michel Temer fazer uma referência, porque o caso que está nos noticiários, o caso que está em evidência, é o caso do ex-presidente Lula? Eu acho que tem uma luz de fundo em todas essas declarações e que me deixa preocupado, viu, Ed, viu, Zé Maria, que é o seguinte: se a gente pensar que no caso do Renan Calheiros, ele conseguiu voltar para o Senado peitando o STF não fez nada, e o Aécio conseguiu uma vitória no STF com o voto Minerva da ministra Carmen Lúcia, eu não estou tentando falar como jornalista. Aliás, aquela votação bizarra, né? Estou tentando falar de como cidadão que consome notícias e não como analista das coisas. Tudo me leva a crer, Zé Maria Trindade, que o Supremo lentamente está se voltando a um jeito de ser partidário, a partir das ações. Eu acho ótimo que vá contra o PT, faça o sangramento que o partido fez com relação ao Brasil, envolvendo Petrobras e Petrolão. Mas eu adoraria ver que, por detrás das declarações de Michel Temer, houvesse um temor de que o Supremo avançasse um pouco mais nas causas que envolvem a JBS, mas a gente sabe que essa pauta só vai vir à tona depois que o Temer deixar de ser presidente. Ô Zé, talvez você possa esclarecer uma dúvida minha, que ao ler a entrevista e os pontos, né, principais da entrevista do presidente Michel Temer, ele cita aí que uma decisão em segunda instância, após essa decisão, digamos que é uma decisão definitiva, né, e não liminar, né, aí caberiam apenas os chamados recursos jurídicos, né, os recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça ou um recurso extraordinário no STF. É por aí, né? É isso mesmo. Sabe o que acontece? É porque até a segunda instância se discute ainda mérito, se analisa provas, essas coisas. A partir dali, a partir do TRF, por exemplo, no caso do Lula,
ninguém vai mais nem olhar provas, depoimentos, nem nada. O que vai analisar é a chamada defesa jurídica, que é importante, muita gente reverte. É assim, tá bom, você cometeu o crime e tal, mas uma testemunha lá atrás não foi ouvida, ou o prazo não foi concedido, ou o artigo não foi seguido quanto à defesa, o direito de defesa. A justiça cuida muito disso, de direito de defesa e tal. Então essa defesa jurídica é importante, é muito importante. Mas nesse caso Lula, não esqueçamos que o juiz Sérgio Moro trabalhou no Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Então ele fez julgamentos no Supremo onde se foca muito nisso, aliás, exclusivamente nessa defesa jurídica. Então a possibilidade de erro nesse processo é mínima, né? Nesse caso de Lula, mas são raros, mas existem casos revertidos na defesa jurídica. É quando se sabe que houve o crime, quem cometeu, mas o processo legal não foi conforme a legislação, aí, na verdade, não anula até aquele ponto. Aí volta lá atrás, essas são as decisões depois da segunda instância. Trindade, vou aproveitar a tua participação aqui, ainda para falar da justiça, mas agora queria que você avançasse um pouco com relação, digamos, às benesses, né, oferecidas, né, dentro do meio judiciário, né? Vou aproveitar e citar um outro jornal aqui de São Paulo, no caso a Folha de São Paulo, traz uma notícia dizendo que o Sérgio Moro recebe auxílio moradia de R$ 4.300, sendo que o juiz federal é dono de um apartamento em Curitiba, a área onde ele atua, né? Segundo a reportagem, Moro se beneficia de uma liminar do ministro Luiz Fux, do STF, que estendeu esse privilégio a todos os juízes, né? O TRF4, que é o responsável pelo pagamento ao Moro, afirma que cumpre determinações legais. Esse negócio aí do auxílio moradia tá dando dor de cabeça para as autoridades e parece que vai chegando a informação à população através dos comentários, aqui inclusive dos analistas da Jovem Pan, que essas benesses aí, não só na área do executivo, da política do executivo, mas na área da justiça também, acaba onerando muito, né, o caixa do Estado, né? Muito, e esse é o assunto do momento por aqui. A presidente do Supremo e que cuida dos juízes, né, aqui, que é o Conselho de Justiça, o presidente do Supremo é presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Aí o que acontece? A presidente Carmen Lúcia, ela foi muito dura, dizendo que não tolera ataques ao judiciário, mas ela disse também que quem cuida de combater a corrupção não pode se envolver em privilégios assim. Falam em direitos adquiridos, mas alguns falam em abusos adquiridos. O que acontece é o seguinte, são juízes que pedem, nesse caso aí foi o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, que concedeu uma liminar, né, que pedem na justiça e acabam ganhando. Aí toma roupagem legal, é legal, mas todo mundo sabe que é imoral. São juízes, não são só juízes, promotores, procuradores, ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm casa própria e mesmo assim recebem o auxílio moradia, né? Além disso, Edgar, eu até colocaria um ponto a mais, que são funcionários da Justiça que recebem mais do que o teto salarial constitucional de R$ 33.700, que é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. É verdade, não há ilegalidade nisso, mas há uma contrariedade aí com o que espera a população, porque são liminares e é muito dinheiro, né? E são abusos. Chegamos ao ponto aí, e nós já falamos aqui com bastante, lá atrás, né, de juízes e procuradores casados com juízas, e os dois recebem auxílio moradia, né? Só se um morar no segundo andar e outro no primeiro. É isso aí. Vamos lá, Tonho, olha, acaba sendo chamado de penduricalho, inclusive, né? Você acha que você vê algum problema nesse caso, envolvendo aí o Moro, que recebe os 4 mil, como eu disse, e R$ 4.300, e é morador de Curitiba já? Penduricalho ou prebenda. Prebenda é acréscimo em salário de funcionário público. Então vamos falar da prebenda. De fato, há uma liminar de setembro de 2014. O que é uma liminar? Liminar é uma decisão judicial provisória, vem do latim limine litis, quer dizer, no limite do tempo. Então é uma decisão liminar que um magistrado toma para pacificar uma situação
provisoriamente antes que se esgote os prazos. Então, o Luiz Fux... Tonholi, quando há o perigo in mora. Então, o Luiz Fux, numa liminar de setembro de 14, nessa liminar ele fixa a acumulação. É o caso do Marcelo Bretas. Tanto ele quanto a mulher podem receber o auxílio moradia de 3 mil e poucos cada um. No caso do Sérgio Moro, nós temos 2 decisões. Uma da LOMAN. A LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura, que comanda o Código de Comportamento dos Magistrados. Esse artigo 13 dessa decisão da LOMAN diz que mesmo tendo imóvel próprio, o magistrado pode receber auxílio moradia. E nós também temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que é uma espécie de ouvidoria que decide os parâmetros pelos quais a justiça tem que agir, também diz que o juiz, mesmo tendo imóvel próprio, pode receber essa prebenda ou ajuda do Estado. Agora, tudo isso é provisório, Edgar. O que nós teremos é que, em março, a ministra Carmen Lúcia vai colocar em votação a prebenda dos 3 mil e poucos reais que recebem os juízes que têm casa própria. Então, essa questão não está pacificada ainda pelo STF, e vai ser pacificada a partir de março, segundo a agenda da ministra Carmen Lúcia, presidenta do STF. Sobre esse assunto eu fico com a frase do Trindade, né? Eu acho que é uma questão que pode ser legal, mas é imoral, né? A gente não pode esquecer que é o seguinte, pegaram no pé do Bolsonaro. Eu não vou defender Bolsonaro porque não sou nada disso. Mas pegar no pé do Bolsonaro, que recebe o auxílio e tem não sei quantos imóveis. E aí do juiz, porque a juiz não pode pegar. O Moro, o Bretas, o que ia julgar o pedido do Bretas também, Dr. Carlos André Pereira, também ia pedir auxílio moradia. Tem que pegar no pé deles também, não é Justiça para todos, né, exatamente. Caio? Não é porque o cara é bonzinho, o outro é malzinho, então pega no pé do malzinho, não sei o que. Pô, não dá. Pois é, Trindade, você viu aqui que pra bancada... Vocês viram, né? Não nos Finge que ninguém ouviu. Não nos parece razoável. Saiu, sem querer. Trindade, obrigado. Olha, eu não sei o que dizer no meu ofício de mediador aqui, pós esta brilhante colocação. Pois é, mas eu fico com o relator. Eu voto com o relator Tonholi. Voto com o relator Tonholi. A prebenda vai além de auxílio moradia, viu? Tem outros auxílios, viu? É bem mais longo essa prebenda. Obrigado, Trindade. Um abraço. É uma prebenda longa. Bom trabalho pra você. Obrigado, bom dia. Meu Deus do céu. A gente ganha pouco, mas se diverte. Deu um susto. Vamos lá. Vamos fechar esse bloco aqui falando do mais famoso jornalista do Brasil, apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Irritado, William Bonner partiu pra cima de um hater no Instagram. Que história foi essa, Vini? Que isso? Você tá sonorizando o programa? Olha lá. Boa noite. É isso, Edgar. William Bonner agora desabafou na rede social, perdeu a paciência com um dos seus seguidores aí, porque é o seguinte, o cara tava incomodando ele ali já 1 ano e meio depois do anúncio ali do fim do casamento do Bonner, né? Promovendo Fátima, ofensas, promovendo insultos. Aí ele bloqueou. Aí a pessoa vai lá e cria outro perfil. Aí começa a ofender não só o William Bonner, como também os seguidores do William Bonner. Aí fica naquela discussão, naquela porrinhação. Aí ele bloqueia de novo. A pessoa vai lá e cria outro perfil. Então ele falou que foi uma sucessão de fatos, uma sucessão de ofensas, uma sucessão de blocos. Aí ele falou que bloqueou... Primeiro ele falou o número 23 vezes, depois ele falou em 29. E aí a pessoa vai criando esse novo perfil. Tem uma outra foto que a gente pode mostrar que o Bonner coloca ali os vários perfis dessa pessoa, que começa como Dani, depois tem Dani e algum tipo de numeração, olha lá, Dani.Silva78, Dani.Silva6, Daniele Cordeiro. É a mesma pessoa, o mesmo tipo de ofensa, né, que o Bonner tem recebido. Ela tá pegando no pé dele? Tá pegando no pé, viu, Caio? Eu apostaria que é um homem, viu? Exatamente. Vamos entrar na polêmica. Pegando no pé do Bonner? Só que aí, na última postagem do Bonner, que ele colocou uma foto do pai que faleceu em 2016,
Ele colocou na legenda, né? Achei essa foto no celular, meu pai no finzinho de sua passagem, fazendo o que aprendeu ainda menino, lendo o jornal. Hashtag momento fofo. E aí a pessoa foi lá também e promoveu aí uma série de ofensas ao Bonner, ao pai do Bonner. Enfim, aquela coisa que a gente já conhece, já sabe, já tá até acostumado na internet. Mas chega uma hora que a gente realmente se irrita, né, Edgar? Acaba perdendo a paciência e até um jornalista, até um cara como o William Bonner acaba não suportando. E aí ele promove o quê? Uma reflexão, né? Ele diz, olha, isso é muito feio, é muito perverso, é muito doentio, eu bloqueio todas as vezes, é do jogo, mas compartilho uma preocupação. Será que essa criatura tem alguma interação com seres humanos no mundo real? Ou se trata de alguém profundamente doente e só? Só quer pegar no pé, será que essa agressividade desmedida se esgotará no sempre ambiente caótico de um espaço para comentários? Ou devo dar atenção a uma ameaça de me agredir fisicamente na rua? Porque é esse tipo de coisa que a gente sempre fica realmente preocupado, né? Diga, pô, esse cara que tá falando aqui na internet, será que ele usa só uma falsa... falso anônimo aí, né, de ser desconhecido para promover essas ofensas, ou ele pode partir para algo pior? A gente lembra daquela situação da Ana Hickman, né? Que foi lá recebida por um fã, por um ataque, o cara entrou armado, chegou até o quarto do hotel, né? E aí o cunhado dela teve que reagir, enfim. Então é essa preocupação, essa reflexão que o Bonner promove aí no seu Instagram. E ele termina assim: a gente costuma acreditar que o desprezo é a arma adequada contra os haters, mas hoje, ao me deparar com esses comentários na foto do meu pai, essas questões ganharam dimensão para mim, Edgar. Palavras do William Bonner, né? Usar o termo de uma amiga minha, a gente que tem que lavar uma louça, né? É isso. Não tem o que fazer, fica incomodando, importunando as pessoas de bem. Olha aqui, a Zelo tá com uma promoção imperdível, o Festival do Edredom e do Coberdron. Pra você ter uma ideia, o Edredom Casal Alexandre Retkovic, né, em percal 100% algodão, tá com 40% de desconto, de R$ 169,90 por R$ 101,90. Passe na Zelo num shopping perto de você ou compre pelo site zelo.com.br. Aproveite, que é por pouco tempo. Agora 10h42, horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, é dia de fazer, ou dia de falar sobre sexo com a nossa amiga, psicóloga, colaboradora aqui, terapeuta sexual, Paula Napolitano. Tudo bem, Paulinha? Bom dia. Muito bom dia. Afinal de contas, dia de fazer qualquer dia, todo qualquer dia, né? Exatamente. É lógico, um lápis. Edgar, todo soltinho. Ele tá pegando no seu pé hoje, hein? Olha... O Edgar ficou vermelho, não tô pegando o pé de ninguém. Vamos lá, vamos seguir em frente, tá tumultuando muito, Caio. Nosso assunto dessa manhã é meio polêmico, hein? Seguinte, o site Pornhub, de conteúdo adulto, fez uma pesquisa para responder o que o consumo de pornografia revela sobre a sexualidade do brasileiro. Viu, Dudu? Que esperta aí. Sabe qual a principal resposta, meus amigos? Vocês estão com a cara de dúvida aí. Qual será? Quem pode responder pra gente é a Paulinha Napolitano. Vai, conta, Paulinha. Eles trouxeram aí umas surpresas, ou não, né? De que o principal consumo comparado, né? Não é o primeiro lugar, ele estaria em quarto lugar aí de consumo, mas está à frente mais de 80% de outros países que também acessam o site. É de assistir pornografia transexual, depois de assistir pornografia bissexual e pornografia lésbica também. Então surpreendeu um pouco na pesquisa, porque comparado com outros países, esse número estaria bem alto. Então foi aí tá gerando uma polêmica, né? Por quê? Sendo que, infelizmente, nós somos o país mais transfóbico do mundo, o país que mais mata transexuais no mundo. Pois é. Como é que o consumo de pornografia transexual é tão alto? É a pornografia enrustida, é isso? Em alguns casos, sim. É o país que mais consome conteúdo homossexual, isso nesse site? É um dos que mais consome pornografia lésbica, bissexual e o Brasil é homofóbico, e transfóbico. Né? Então, aí já tem uma questão pra gente esclarecer com você. Se o brasileiro é o que consome
mais conteúdo de transexuais, relações bissexuais, né, nos sites de pornografia e lésbicas, o que pode explicar isso aí? Tem mais gay no mundo? Tem mais gente aberta, digamos, a experimentações? Ou tem muito enrustido aí, né, nessa história? Tem uma mistura de tudo isso, na verdade, né? Existe muita pessoa enrustida, sim, ainda. Até porque, se a gente pensa que a cada 23 horas se mata um homossexual, que nós somos o país mais transfóbico do mundo, é de se entender muitas vezes porque essas pessoas continuam enrustidas, né? Até por todo o preconceito que muitas vezes elas têm, inclusive, com elas mesmas. Então, muitas vezes no site, ela acha uma possibilidade de conseguir acessar esse desejo que muitas vezes ela não consegue. Outra coisa é a questão de justamente cada vez a gente ter uma liberalidade de alguma forma e as pessoas estarem curiosas e conhecendo cada vez mais opções da sua sexualidade e do seu desejo. Agora, também tem especialistas que dizem que justamente pessoas que têm muito ódio em relação a transexuais, a homossexuais, vão até esses sites, assistem, ficam com mais raiva, menos entendem e aí usam disso para, de alguma forma, usar dessa violência dizendo que é um absurdo, que eles não entendem, que não faz sentido. Então tem uma mistura aí de várias coisas. Tem uma porcentagem já científica, alguma pesquisa que detecte e que aponte esse caso que você está citando pra gente, de pessoas que têm preconceito contra isso, que negam isso em si, né? Porque tem potencialmente esse desejo pra si, mas não admitem por questões aí talvez culturais, da tradição, religiosas, enfim. Tem algum dado que mostre isso, que as pessoas que mais buscam são pessoas que psicologicamente se sentem... uma autonegação? A gente não tem dados específicos para isso, mas a gente sabe que em muitos casos tem uma negação, em outros casos nem é negação, em outros casos é às vezes curiosidade mesmo. Você quer entender, você vê ali que tá no feed ali, você lê que é muito acessado. Aí muita gente que viu essa matéria que a gente tá falando, vai lá atrás pra assistir, pra ver, nossa, mas como é que é isso e tal. E às vezes o próprio fato dessa sexualidade mais fluida, que eu posso gostar de ver um pornô trans e ao mesmo tempo gostar de ver um pornô hétero e ao mesmo tempo gostar de outras questões, por exemplo, né? Uma das coisas bastante acessadas foram os hentais, né? São justamente aqueles mais japoneses e tal, que também trazem aí uma outra vertente, assim como um monte de outras questões. Gente, como eu sou inocente, eu nem sei o que eu também não sei, explica pra gente. São pornôs com desenhos animados japoneses, né, que trazem toda essa questão da cultura japonesa. Tipo anime, faz um anime pornô. Tipo anime pornô, exatamente. Agora... Vai fazer uma pergunta, tá? Pode fazer primeiro. Vai, Vini, vai. Não, porque assim, eu queria fazer uma pergunta pra você, a la Ronivon, né? Por exemplo, o cara é homem. Só que ele tem relações com mulheres, só tem relações com mulheres, né? Mas ele tem prazer vendo vídeos de travestis e relações bissexuais. Significa? Significa e não significa. Pode ser... Uma psicóloga tinha que responder assim, né? Pode ser que ele tenha desejos enrustidos e que ele não assume, ele transa com mulheres e não tem prazer, mas ele precisa ter uma vida social assim. Mas pode ser que ele tenha prazer com a mulher e tenha prazer também assistindo os filmes por os trans, né? Mas então também. ele é bi, ou não? Pode ser. Ele tá com o alvará assinadinho pra ser caso queira, mas na verdade, não usou. de pan. Que é o pansexual, ele tem prazer por qualquer muito simpático, pessoa, qualquer sexo. Não tem... O bi normalmente é homem e mulher. Eu relembrei esse caso do Ronivon, significa, né, Edgar? Porque pra quem não sabe, uma vez um telespectador do programa dele mandou uma mensagem falando que tinha conhecido um cara e aí não tirava o cara da cabeça e aquilo significava alguma coisa. Aí o Rony respondeu exatamente isso. Vamos ver o vídeo. Tenho 26 anos, estou solteiro no momento. Há algum tempo atrás... fui a uma festa do amigo de um amigo meu, que eu nem conhecia. Quando chegamos, meus amigos me apresentaram e desde então não consigo tirar ele da minha cabeça. Estou muito confuso. Isto significa que sou gay? Significa. Pá! Pronto. Foi ótimo. Foi mais direto, né? Foi. E agora da questão lésbica, né? É muito interessante porque... De fato, a gente já sabe que muitos homens assistem pornô lésbico, né? Que é uma dos fetiches masculinos. Mas a gente eu vejo muito no consultório, cada vez mais mulheres assistindo pornô lésbico.
E por que elas trazem isso do pornô lésbico? Elas sentem mais representadas num pornô lésbico do que num pornô heterossexual. Por quê? Porque o pornô lésbico, quando ele é feito, normalmente ele tem um pouco mais de afeto, ele tem um pouco mais de carinho, ele tem um pouco mais de delicadeza, que muitas vezes as mulheres, quando assistem um pornô hétero ou um pornô de 2 homens, elas dizem é agressivo, a mulher tá ali como objeto, é falso, não parece algo, e fica só muitas vezes mais na penetração, que para as mulheres de fato não é o que dá mais prazer. Então, muitas pacientes no consultório, inclusive quando a gente trabalha as questões de erotização delas mesmas, ou dela com o parceiro ou com a parceira, muitas vezes quando elas vão assistir algum filme erótico, elas não conseguem muito achar graça, e quando elas acham o lésbico, elas acham. Não porque elas têm desejo pelo sexo lésbico necessariamente, mas por ter todo esse envolvimento maior, esse cuidado e focado de fato no desejo e no prazer feminino, que muitas vezes no heterossexual só tá no masculino. Doutora, te fazer uma pergunta que é uma curiosidade comportamental. Há 23 anos atrás, desculpe o pleonasmo, eu trabalhava como repórter da Veja, e na época não tinha trans, não tinha... A nossa linguagem só tinha algo, travesti. E nós vamos fazer uma capa sobre o boom dos travestis. E aí coube a minha pessoa entrevistar travestis, segundo a linguagem da época, tipo Avenida Indianópolis, Rego Freitas, Bento Freitas e por aí vai. E eu tive que tabelar as entrevistas. E na tabulação das entrevistas, tipo 90% dos travestis falavam que os seus clientes eram compostos por homens casados e que iam procurar travestis para exercer o papel passivo. Pergunta, esse quadro continua? Segunda pergunta, quem vai buscar um tipo de experiência nova é porque quer buscar o que não encontra em casa e não tem coragem de falar? Muito boa pergunta. Continua, eu não sei se nessa porcentagem de mais de 90%, mas os transexuais, travestis, dizem sim que a maioria do seu público muitas vezes são casais casados e com mulheres. E de fato, algumas vezes sim, eles vão encontrar muitas vezes na rua que eles não sentem a vontade para dizer em casa, ou acham que não vai ter abertura para isso, ou às vezes não tem abertura mesmo. E muitas vezes o que a gente diz, tem vários autores que falam, Kinsey já falava no passado, vários outros autores trazem dessa sexualidade um pouco mais fluida, né? De que a gente busca trazer caixinhas muito presentes para tudo, e que na verdade a gente não estaria nessas caixinhas tão fechadas e tão enquadradas, né? Então que a sexualidade ela teria e o fato de eu gostar disso não impede de eu gostar de outra coisa e assim por diante, né? Doutora, o que você falaria para um cliente seu, para um paciente que chegasse e falava, eu sou casado, tenho mulher, mas saio com travesti, exerço papel passivo, como é que eu levo isso aí para minha mulher? O que você falaria para uma pessoa dessa? Não teria uma resposta muito pronta, porque primeiro a gente teria que entender se ele quer levar, por que ele quer levar, como é esse relacionamento deles dois, como costuma ser essa mulher, e se isso está atrapalhando a vida dele. Então, se esse fato dele gostar de procurar e gostar de transar com transexuais, com travestis, se isso está incomodando a vida dele. Se ele gosta também de estar com a mulher, então teria que investigar um monte de coisas antes de dar uma resposta pronta. Esse é o problema ou não da psicologia, né? Não tem muito regra também, porque cada caso é único, né? Ô Paulinha, no Big Brother teve uma participante, Ana Paula, que falou que já tinha transado com mais de 50 caras, que o número poderia chegar a 100. E aí a internet, né, repercutiu muito essa declaração dela. Você acha que a gente ainda vive... Quantos anos ela tem? Não tenho certeza, 23, você sabe? 23, tá 23. Ana Paula. 23 anos, Ana Paula, 23 anos. E ela disse enfim, ela disse essa afirmação e aí repercutiu pra caramba na internet, muita gente falou.
É difícil ainda, né? A gente tem essa coisa de que a sociedade vê que o homem pode ter quantas parceiras quiserem e a mulher não. Como é que a gente pode fazer pra mudar essa situação, assim, pra mulher ter quantos quiserem e não ligarem? Isso tá cada vez mais... As pessoas, não, está mudando, tá mesmo aos poucos, mas às vezes tá ficando mais implícito. As pessoas não falam mais descaradamente, mas tá mais implícito. Ainda tem muito isso, né? Você vê, eu trabalho com adolescentes em escolas, isso é muito... O machismo ainda tá muito presente, né? E não só na cabeça dos homens, das mulheres também. Então, quando ela começa a ficar com vários, aquela é aquilo, aquela é aquilo... Então, a gente precisa conversar sobre esse assunto e começar a pensar que o machismo tá na cabeça de todos nós. E olha só, vamos supor que ela tenha começado a transar aos 18 anos. Tem 23, são 5 anos. 50 parceiros sexuais, 10 por ano. Uma média tranquilíssima. Fez a conta? Muito bem, obrigado. Caraca. Nossa, esse é bom de humanas, matemática. Esse foi bom. Por mês é tranquilo. Provavelmente também ela já deve ter começado a vida sexual dela um pouco mais cedo, né? Porque hoje em dia a gente tem visto a vida sexual começando um pouco mais cedo também. Então, de fato, é possível. O que atenua ainda mais esse dado aí que ela trouxe, né? Ela trouxe várias coisas polêmicas, né? Então, ela trouxe a questão também de que uma vez ela ficou transando 9 horas seguidas sem parar. Ô, louco. E aí, realmente, Já teve vários parceiros também, né? Ao que ela mesmo já tempo. transou com 5 pessoas ao mesmo tempo, que também é Ela possível. gosta de chocar, né? É. Tô percebendo isso. Ela gosta de chamar a atenção de alguma forma. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque também é possível. Agora, 9 horas seguidas sem parar, aí não é possível. Porque duvido. o corpo não aguentaria. A não ser que ela esteja considerando 9 horas sem parada, que ele beija, tal, faz sexo oral, masturba, tiveram, gozaram, aí ele conversa, tal, aí começa de novo e vai várias vezes, mas não 9 horas seguidas numa mesma relação, né? O fato, a gente sempre recai na história de que temos que abrir a mente, temos que quebrar tabus na sociedade, entender que relações das mais diversas podem acontecer dentro do âmbito do respeito, Exatamente. a partir do momento em que as pessoas envolvidas estão envolvidas por opção própria e não obrigadas, não sendo humilhadas ali na situação. Quer dizer, é uma questão que vai acompanhar, porque trata-se de sempre e primordialmente de um desejo íntimo. Exatamente. Né? E que depois passa a sociedade, a discussão dentro do âmbito coletivo. Exatamente. E daí cada um vai expor a sua opinião e dentro das tradições, como a gente falou aqui, da cultura, efeitos da religiosidade, enfim, vão alterar e conduzir essa pessoa. Isso tudo, muitas vezes, causam essa repressão, que Exato. faz com que pessoas tenham atitudes violentas para com o que é distinto, para o que não admite dentro de si mesmo. São questões que voltam dentro do chamado tabu relacionado ao assunto que a gente tem já de muito tempo. Talvez na Grécia Antiga, ou na Roma Antiga, né? Exatamente. As pessoas talvez fossem mais libertas em relação a isso. E eram, né? Porque a homossexualidade era extremamente comum, né? Fazia parte do dia a dia de muitos homens, inclusive da iniciação sexual, né? Uhum. Agora, o que a gente tem que lembrar, só pra fechar, então, é justamente essa questão, né? A sexualidade, a gente não define e a gente não escolhe, né? Então, quem é heterossexual, qual foi o dia que definiu que ia ser heterossexual? Uhum. Não definiu, porque a gente simplesmente é. Então, muitas pessoas falam, mas a pessoa é safada, a pessoa escolheu, a pessoa definiu. E, na verdade, a pessoa não escolheu. Aliás, se ela pudesse escolher, provavelmente ela não escolheria. Porque ela não entraria nesse preconceito todo, né? Paula, eu te agradeço, obrigado pelos esclarecimentos, pelo papo aqui no Morning Show, obrigado pela tua participação. O ouvinte que quiser saber mais... Imagina, é um prazer. Quem quiser saber mais, no Facebook, psicóloga Paula Napolitano. Edgar, vai pro intervalo rápido que o Caio quer falar, por favor. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, nessa manhã saiu a lista de aprovados da FUVEST e a gente criou a hashtag Mãe, passei no vestibular. Como é que tá a movimentação no Twitter aí, Vini? Meu caro Edgar, mais uma vez entre os assuntos mais comentados do Twitter. Que beleza! Pra variar um pouco, é o pessoal relatando aí essa incrível experiência, né, de passar no vestibular. Eu separei alguns tweets aqui pra gente poder ler, vamos soltar aí na tela. O Léo Oficial 2 já não tá falando dessa história de vestibular, tá falando na verdade da história lá da Fórmula 1, dizendo que ela já estava sem graça, daí tiraram as modelos, adeus Fórmula 1. Bacana, você separou alguns tweets sobre o assunto e o primeiro não é sobre o assunto. É sobre o programa, já vai rolar sobre o assunto. Volta, Paulinha, faz essa hashtag só aí. dá uma segurada. Gipil
Não sei vocês, também falando sobre a Fórmula 1, mas isso é um trabalho honesto, diga-se de passagem. Tem meninas que vivem disso, de eventos. Que as meninas, as Olha lá, pessoas, agora vocês querem sobre o assunto polêmica. vestibular, vamos lá. Porque aí já emenda o WhatsApp também, eu pensei nisso, talvez vocês não. Adriana Ventura, é o que toda mãe gostaria de ouvir, mas no país onde 41,5% dos jovens de até 19 anos não concluíram o ensino médio, muitas mães não têm a chance de ouvir isso. Quando vamos, como sociedade, lutar por oportunidades iguais para todos na educação? E o Flávio Zemela dizendo, há 35 anos exato tive de ir à Paulista conferir, não tinha internet, e no jornal só no dia seguinte. Alegria total, mas não deu para comemorar, senão levava trote Esse na cara, mesma ele hora. passou na faculdade e aprendeu muito bem o português, hein? Há 35 anos sem o atrás, né, que costumam fazer, o sinão ali bem... Muito bom. Parece petista barrigudinho de tanto comer letra S. Imagina. As interações dos nossos ouvintes digitação. aqui. Acabou? As interações dos nossos ouvintes aqui pelo Twitter, Edgar, e pelo WhatsApp, eu acredito que tenha também, Tem né? também, vamos ouvir o que o tema é o mesmo, o vestibular, a passagem do vestibular, emoções, a felicidade toda de encontrar o nome na lista ali. Vamos ver o que a nossa audiência tá dizendo por aqui, pelo nosso WhatsApp. Bom dia, pessoal do Morning, tudo bem? Bom, quando eu passei na faculdade, foi um susto tremendo. Na verdade, eu pensei que eu não iria passar, porque todos os dias o SISU falava isso pra mim, a minha colocação ficava abaixo, mas por fim acabei passando em 2 faculdades, uma federal e uma estadual. E assim, pra mim foi uma conquista gigante, os meus familiares, todos os meus amigos ficaram muito contentes comigo, e é isso. E aí, rapaziada do Morning Show, meu nome é Silas e eu sou de Foz do Iguaçu. E eu queria falar aí de um caso aí, no caso da minha irmã. Ela passou no vestibular, fez faculdade, tudo, e depois na hora de achar emprego, até hoje, já faz uns 4, 5 anos formado, não conseguiu um emprego. Aí não adianta, né, fazer faculdade e ficar desempregado igual, né? E no meu caso, eu nem tenho faculdade, estou trabalhando aí de boa, né? Sou motorista no caso, né, não preciso de muito estudo também, mas é isso aí. Agora ela ficou 5 anos fazendo faculdade à toa. E eu tô aí, né, trabalhando e nem fiz faculdade. Meu Deus. Então, segue a vida, né? Segue a vida. Bom dia, senhores. É Maurício Vilela de São Paulo. E com mais de 50 eu fui fazer a FUVEST. Olha que beleza. Fui até bem, sem estudar, sem nada, sem compromisso. Fiquei um pouquinho abaixo da nota de corte, mas foi uma experiência boa. E também vi o sacrifício daquela meninada, né? Todos ansiosos, tudo. Essa ansiedade é que mata, né? Eu fui fazer sem compromisso e fui até bem. Agora a molecada, ela com aquela obrigação, né? A maioria deve ter ido mal. É muita ansiedade, né? Pra talvez pouca coisa, né? Eu acabei entrando em outra uni da vida aí. Onde o aluno mais velho da sala era 2 anos mais novo que meu filho. Mas foi legal, uma experiência gostosa. Pai Edgar, mais uma vez, um grande abraço pra você. Aqui quem fala é o avatar do Ronald Pindamonhangaba. Eu tô muito feliz porque acabei de olhar lá na lista e fui aprovado no curso. Eu agora não vou mais ter aquele problema de ter que ficar com as pessoas todos os dias que não tem 2º grau. Tem um detalhe, né? O importante é que eu já tô aprovado e em seguida já dei meu diploma junto. Muito obrigado. Isso é igual você que acha que imita quase bem. um Flintstone, né? É o Fred Flintstone. É o Fred Flintstone. Oi, pessoal, no Morning Show. Eu não fiz USP, mas a minha filha, Gabriela Yanes, fez USP. Entrou direto na USP. Numa posição muito boa na Poli. Fez engenharia elétrica. Se formou em 13º lugar na Poli toda e foi o 2º melhor TCC da Poli. Ela é um espetáculo e eu tenho orgulho demais disso. E adoro a USP, como gosto também do Tonholi, que deve ter sofrido muito na USP, mas realmente a Gabriela é um espetáculo, minha filha. Adoro aquela faculdade. Abraço a todos vocês.
Ele Tá aí. termina com a voz embargada, hein? Conta a tua experiência também, Arcon, por favor. Divida com os nossos ouvintes. A minha experiência? Você deixou seus pais. Seus pais também ficaram satisfeitos. Meus pais têm muito orgulho de ter um filho que passou na USP. Mas não sou eu. Mas tem uma coisa. O Arcon me deu a honra de eu ter sido orientador do TCC. Olha aí, galera. Olha isso. Essa aqui é impagável. Olha aqui, ó. Vocês conhecem esse ídolo? Esse God Save the Queen. Vocês conhecem a fama dos britânicos na pontualidade dos britânicos, britânica, né? sim. Então, escutem só essa história aqui. O ministro do Desenvolvimento Internacional, Michael Bates, pediu demissão após chegar, pasmem, 2 minutos. Não é possível. 2 minutos atrasados a uma sessão parlamentar. 2 minutos. ia estar lascada. Não, aqui não ia sobrar um deputado, então. Não ia sobrar um parlamentar no Brasil, né? Só um repórter da Jovem Pan também não ia sobrar. Só há uma pessoa que pode viu? Só há uma pessoa aqui do nosso cast que pode comentar a respeito. Ulisses Neto, nosso correspondente lá em Londres. Boa tarde pra você aí na terra da rainha, Ulisses. Oi, Edgar. Bom dia pra vocês que estão em São Paulo. Olha só. Você colocou o God Save the Queen aí, né, pra tocar. Outro dia eu pedi pra um amigo meu britânico cantar, ele falou, eu não acredito em Deus, nem gosto da família real. Foi essa que eu tomei. Achei que ele tinha canto esse hino. Achei que ele tinha cantado a versão do Pistols. Quase mandou a mesma versão do Pistols. Falou, esse daí eu não vou cantar, não. Mas enfim... Cara, Ulisses, eu vi a imagem, até os próprios os parlamentares ali ficaram surpresos, rolou um quando ele disse que estava se demitindo. Não sei se a gente tem o vídeo aí. O Arcon falou que ia separar o vídeo tem aí... da sessão na Câmara dos Lordes. Não, a gente não tem, Ulisses. A história é a seguinte, porque aqui o parlamento britânico ele é bem folclórico também, né? S.O. e tal, e bater palma. Acontece nas sessões. E aí quando o Lord Michael Bates, que ele é ministro, como você disse, nessa sessão ele iria responder as perguntas dos outros lords, né? E a primeira pergunta, quando ela foi feita, que era sobre desigualdade de renda, a diferença dos salários aqui no Reino Unido, que é uma questão que é muito discutida nos últimos tempos por aqui, ele não estava lá, foi substituído por um colega, e quando chegou pediu desculpas, falou, olha, eu queria me desculpar com a minha colega, com a baronesa Lister, que fez a pergunta, não é educado da minha parte não comparecer aqui a essa sessão, não chegar pontualmente, e por isso estou me demitindo. Fechou o livrinho e foi embora. E aí todo mundo aqui na sessão da Câmara dos Lordes fez essa reação que você disse, né? Assim, não precisa. Mas ele fechou o livro e foi embora. E, de fato, esse parlamentar, a Câmara dos Lordes é a Câmara Alta aqui, né, do Reino Unido, seria mal equiparando o Senado, vamos dizer assim, britânico, mas quem está lá não foi eleito pelo voto, normalmente é a indicação da rainha, mas de qualquer forma era uma sessão importante que ele se atrasou e ele tem um histórico, né, de ser um parlamentar muito pontual, muito engajado na vida parlamentar, inclusive houve uma comoção dos colegas dele, a baronesa que fez a primeira pergunta escreveu para o Lorde pedindo para ele não deixar o cargo de ministro, e aí o governo também disse, né, Downing Street, que é onde são tomadas as decisões, o gabinete da primeira-ministra disse, olha, muito bonito da parte dele e tal, mas não vai ser demitido não vai se demitir, a gente não aceita esse pedido, vai continuar trabalhando, mas de qualquer forma ganhou repercussão por aqui a atitude do ministro, até porque os britânicos, como a gente sabe, eles prezam muito pela pontualidade. Já cansei de pegar ônibus aqui em Londres, viu, Edgar? Que o ônibus para no ponto e fica lá e você fala, não vai andar. E é porque o motorista está esperando o horário para ele sair, porque ele não pode, se ele chega um pouquinho antes, o trânsito estava bom e por aí vai, ele não pode sair para não desencaixar o horário de chegada em cada ponto. Então só isso aí já dá uma medida de como funciona aqui na Inglaterra essa história do tempo. Uma medida da organização, igualzinho aqui, né, no Brasil. Agora, a Tereza May não aceitou. Como é que fica? Então ela não aceita, ele continua e tudo bem, bola para frente. Exatamente. Ela falou, não, tudo bem, muito bonito, mas você vai continuar no cargo que você está ocupando aí, que já faz até bastante tempo, e aí ele vai continuar trabalhando. Mas é que essas histórias mostram um pouco de como os parlamentares aqui têm uma relação diferente com o cargo, né? Inclusive com o que a gente está acostumado a ver aí no Brasil. E existem muitas punições para eles não têm as mesmas vantagens que acontecem aí no Brasil, carro com motorista,
verba de gabinete gigantesco, essas coisas mostram auxílio moradia. Auxílio moradia, exatamente. Tudo isso é bem complicado por aqui. O último escândalo, aliás, grande escândalo no parlamento, faz mais ou menos uma década, foi em relação a isso, como eles usavam as verbas de forma bem questionável. E depois disso mudou muito o comportamento dos parlamentares, e toda vez que alguma coisinha sai do eixo, vira manchete por aqui. Dessa vez foi um atraso de 2 minutos na sessão de quarta-feira, que é sempre o dia mais importante no parlamento britânico, Edgar. Tá certo. Ulisses, o horário aí é tão importante. Quando você é tão respeitado pelos britânicos, você já foi na casa de alguém, jantar na casa de alguém aí, não? Evidente. Esse é um ponto realmente bem diferente para quem é brasileiro e chega aqui na Europa. Tem muita gente que faz isso. Um europeu vai te convidar para um jantar. Como é que é o convite? Alemão, inglês, eles viram e falam o seguinte: olha, pode vir jantar aqui em casa? Ah, posso, tal. Então é pra você chegar às 7 e ir embora às 11, tá? Assim, os caras marcam o horário que você vai embora. Tem hora pra chegar, não dava pra convidar o Edgar, viu? Eita, o bicho não vai embora. Eu vou ficando, meu. Mas é o primeiro a chegar que eu sei. É o primeiro a chegar. Chega pontual, o Edgar, não chega? Não, mas eu sou... O Edgar é super pontual. Chega até antes. E a história é a seguinte também. Os europeus, principalmente os ingleses, eles têm esse hábito esquisito de... Se marcou às 7, é pra chegar às 7, né? Não é um negócio que pra gente não dá pra entender. Estranho demais. É estranho, né? Aqui eles são estranhos, não é a gente que tá diferente, não. Falou, Ulisses. Bom trabalho pra você. Obrigado, um abraço, hein? Valeu, Edgar. Um abração. Vocês estão falando, eu não chego assim cedo, não gosto de chegar cedo e tal. Mas é o quanto eu fico a mais na festa, a festa tá boa. O quanto eu gosto do anfitrião, pô. É isso aí. Você gosta bastante do Arcon, hein? Porque olha aquela vez lá. Não saía, né? Pelo amor de Deus, fiquei até com vergonha. Ainda bem que a mulher dele não tô acordando e não escovar os dentes já de samba canção. Eu de lá no sofá, o Arcon querendo botar os meninos pra dormir. Pô, fiquei mal agora. Vamos lá, Caio, é com você. Vamos nessa. Agora estamos já na reta final do Morning dessa sexta-feira. Olha, embora eu seja, Caio, um otimista incorrigível, às vezes eu perco um pouco de fé na humanidade, meu querido. É mesmo? O que é essa história aí, desse desafio de comer cápsulas de sabão? Ah, você tá falando disso aí. Cápsulas de sabão. Tá rolando isso nos Estados Unidos. Então, essas xaropices sempre começam lá, né? Impressionante, né? É o seguinte, teve aquela onda, que eu não me lembro agora, a Marcela jovenzinha, ela deve lembrar, aquela que tinha o desafio que se matava, lembra disso? Lembra, Baleia Azul. Baleia Azul. Ah, não sou jovenzinho e também tô ligado. Você é um jovem de espírito. Tem esses desafios que começam na internet. O desafio agora de 2018, começou agora em janeiro, é o seguinte: tem um desafio do pessoal comprar aqueles sabões líquidos, tira em cápsula e aí pega e mastiga a cápsula e come o detergente que vem na cápsula para você lavar a roupa. É mole, a gente tem imagem. É coisa de youtuber, né? É coisa de youtuber. A gente tem imagem desse desafio para quem tá acompanhando a gente pela internet para entender mais ou menos o que tá rolando. A maioria dos vídeos já foi tirada do... Olha lá, o moleque. Ah, que desgraça. Sai daí, moleque. Tá louco? Olha lá, o moleque ele mastiga e depois vai engolir o sabão. Credo, que horror. O pessoal tá fazendo isso, eles mastigam, fazem um vídeo. Ó, vou comer, quer ver? Pá, mastiga e fala, agora vai você, duvido você fazer. Aí o outro que tá assistindo, que acompanha, que segue, sei lá como é que fala, o cara vai, mastiga e passa também. Tá no YouTube e no Instagram esse desafio. A maioria dos vídeos já foi tirada porque começou uma onda muito grande dos pais, de adultos, e todo mundo começar a gravar vídeo e falar, tá louco, molecada, não pode fazer isso e tal. Só pra você ter uma ideia como a coisa foi séria, só agora em 2018, em janeiro de 2018, a associação americana que cuida de casos de intoxicação e tal, já registrou 86 casos, que é muito mais de 2017 todo, que se registraram 57 casos, em 2016 36 casos. E não é molecadinha não, é gente de 13 a 19 anos. É mole? Falado. Agora 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. O assunto agora é televisão. A Band está promovendo diversas mudanças na sua grade, no seu quadro de funcionários, e infelizmente tem gente que acabou perdendo o emprego, né? Vamos lá com os detalhes do Vini, mas eu já solto aqui uma sonora que vocês vão identificar, olha. Não é assim! Não é assim, não perde mais. Pô, Theo José deixou a Band.
após 12 anos aí, ele que é uma das grandes marcas aí da Fórmula Indy, uma das grandes vozes da Fórmula Indy. E da Champions League também, né? Da Champions League, ele começou a narrar a Fórmula Indy lá na Manchete, depois passou pelo SBT, né? E agora na Bandeirantes ele fazia, depois da morte até do Luciano do Vale, também ele ganhou ainda mais espaço no futebol, na Fórmula Indy, mas acabou sofrendo esse corte aí pelo momento de dificuldade financeira que a Band anda passando. Aquele quase título de 2008 do Felipe Massa, eu estava em Interlagos, estava lá no autódromo, comemorei e estava ouvindo no radinho pela Jovem Pan. Estava aqui na Jovem Pan narrando. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer o Theo na minha passagem pela Band, um cara figuraça e um profissional muito qualificado, né? Eu gostava dele, assim. Bastante competente, sim, Edgar. E agora fica aí uma incógnita sobre o futuro do esporte na Bandeirantes, né? A Band que sempre teve essa marca do esporte. O programa do Neto também vai sofrer um corte agora de 1 hora para entrar ali a Kátia Fonseca. A Copa do Mundo ainda não se acertou, tá negociando. Então vamos ver como que a emissora vai lidar com o esporte, que sempre foi uma grande audiência, uma grande marca da emissora. Carro-chefe, né, da Band, Quando né? era criança era o Bandeirantes, o canal do esporte. O canal do esporte e tal. Vamos lá, domingo tem Super Bowl e a grande atração musical do evento será o dono desta voz aqui, olha. I brag about you to anyone outside. Você conheceu, Edgar? Olha lá, ó, o Justin aí, ó. Esse é o Timberlake, né? Vamos lá, o Timberlake lançou o 5º álbum, né, da sua carreira solo, né? Lançou depois de 5 anos hoje, a partir da meia-noite já estava disponível em todas as plataformas. Man of the Wood, que é o novo álbum do Justin Timberlake, uma pegada mais pop misturado com country, uma coisa mais diferente. Gente, quem tá pela internet consegue acompanhar o clipe dessa música que tá rolando, que foi lançado hoje também, junto com esse novo álbum completo. Antes ele já tinha lançado Filth, Supplies, Say Something e por último essa música Man of the Woods, que é o mesmo nome do álbum de hoje. E Super Bowl domingo vai rolar Patriots versus Eagles e o tradicional show do intervalo a gente já sabe, é do muso Justin Timberlake. 25 minutos de Justin no palco, vai ter bastante coisa legal. Ele já adiantou que não vai levar convidados, porque geralmente esses artistas eles levam algum convidado pra fazer esse show do intervalo, mas ele não vai levar ninguém, já disse isso. Mas é isso, tem esse álbum novo e olha só, tem bastante coisa legal nesse álbum. Tem uma música, até eu separei um trechinho, Edgar, de uma música muito fofa do CD que ele fez pro filho dele, pro o Silas. No começo a gente consegue ouvir ele falando, é tão bonitinha. Põe aí pra gente, Edgar. Dada. Dada. É muito bonitinho, é uma música que ele fez pro filho. Ele até comentou numa entrevista recente que o nome do álbum foi o filho que fez, que ele falou, ele gostou e colocou o nome do álbum. Então, domingo tem Justin Timberlake, vamos esperar. E pra mim, desculpa, o jogo é o show do intervalo. Olha, Marcelo Edgar, eu gosto muito do Justin Bieberlake. Bom, ficamos por aqui. Vai lá, Vini, temos ganhadores, já que fomos para os TTs. Mas claro, a Adriana Ventura, Edgar. Adriana Ventura, é agraciada com a nossa prenda. Exatamente. Tá bom, fechou. A gente volta segunda-feira, hein? Aqui ouvindo Justin Timberlake, Young Man, aqui feita, como disse a Marcela, pro filhinho dele. E a gente volta na segunda às 10 da manhã com mais uma edição do Morning Show. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, pelo teu prestígio, pela audiência sempre gigantesca deste programinha de rádio. Bom final de semana, hein? Se cuidem, hein? Tchau.